falou, mas falou. E falou muito, e não respondeu. Eu fiz uma pergunta tão rápida e direta, eu não fiquei tergiversando, dando oportunidade para ele fazer todo esse discurso. Nossa, olha para mim, como eu tenho um monte de dados para poder falar para vocês. Deixa eu ler aqui um pouco a respeito de Minas, para fingir que eu sei alguma coisa de Minas Gerais e ler esses dados. Mas não falou o básico do que é fascismo. Por que eu insisto nisso? Porque eu tô debatendo com um comunista. O meu primeiro debate tá sendo com um comunista, cara. Uma pessoa que defende uma ideologia fracassada e assassina, que é uma vergonha diante da história mundial. É ele que tem as soluções para os problemas? Como? Ele tergiversou e não falou que o pequeno e médio vão quebrar se aprovar essa imposição da escala 6x1. Porque eu falei, eu sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor que o trabalhador negocie diretamente com o empregador, sem precisar de sindicato, tá bom? Que sindicato é um negócio complicado. Para que ele consiga ter a sua liberdade, como é lá nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham por hora. Eu quero que eles trabalhem 2 por 4, se for o caso. Mas isso tem que ser com dignidade. Não é com essas interferências. Porque uma pessoa como essa aqui não entende que sempre que o político ele tenta interferir na economia, ele gera miséria. E ele não entende porque se ele não foi capaz de perceber a quantidade de país que caiu na miséria pelo comunismo e ainda se posiciona como comunista, é claro que ele não vai entender isso no Brasil, tá? Nunca trabalhou na vida na parte de proletariado. Ele não é proletário, ele é professor de história. É que nem Karl Marx. Ele era um estudioso que nunca pisou no chão de fábrica. Ele não sabe o que é isso. Inclusive, ele deve achar que dinheiro dá em árvore, porque o dinheiro público não sai numa plantação. Tá legal? Ele vem de algum lugar e é dos impostos. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para ele, que ele não respondeu. O fascismo era defendido por Benito Mussolini da seguinte forma: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública é algo inerente à natureza do fascismo. E isso é uma coisa que o comunismo tem em comum. A diferença essencial entre o comunista e o fascista é que o fascista é nacionalista e o comunista não. Ele é internacionalista. Mais do que isso, o que é o máximo exemplo de fascismo? É quando deixa-se de existir a classe do empreendedor, a independência entre poder econômico e poder público se torna uma coisa só. Através da aplicação das técnicas do Marx, do imposto progressivo, o poder econômico fica escravo do Estado e passa a ser gerido pela força revolucionária que está à frente do Estado. Logo, não existe comunismo, nem nunca vai existir, porque seria um método onde o Estado concentra poder e depois, como um anjo descido do céu, entrega de volta esse poder para a sociedade. Não. O que a gente vê é vagabundo, como Fidel Castro, que mantinha o povo dele na miséria enquanto usava 3 Rolex no braço. É isso que funciona. Você vê um sujeito desse aqui, defendendo o comunismo e lucrando com os livros dele. Porque ele quer compartilhar o lucro dos outros. Porque no final das contas, o comunismo nada mais é do que a política da inveja. São pessoas invejosas, mal-sucedidas e que não têm nada com o trabalhador. O que eles querem é usar o trabalhador como massa de manobra eleitoral. Não defende trabalhador coisa nenhuma. Defende só os próprios interesses. Então, concluindo aqui a questão da resposta, o regime que você defende é fascista. Vocês são fascistas. E abrem a boca para falar de fascismo para os outros porque não entendem o que significa. É simples assim. Jones, sua pergunta, 5 minutos. Veja, como vocês podem ver, o deputado bolsonarista, ele gosta da lacradinha. Caporeso. Né? Ele gosta da lacradinha. É a terceira vez que ele interrompe, ele tá nervoso, desestabilizado e tal. E ele não conseguiu responder a pergunta o que fazer para Minas Gerais não ser um mero buraco de mineração. O que fazer em termos de desenvolvimento socioeconômico, de geração de emprego, de renda, de industrialização, para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri, para o Vale do Rio Doce, para o norte de Minas. Veja, ele não conhece Minas Gerais. Eu, como vocês podem ver,
conheço muito mais o Estado do que o deputado que gosta de dar lacradinha, que gosta de dar risadinha, que gosta de dar não sei o quê. E aí agora tá fazendo cartazinho, debochando, tá apelando para ver se consegue ficar menos ridículo. E aí, vamos lá. Primeiro, o deputado falou várias vezes que eu não sou proletário, que eu sou professor. Você que é professor, professora de Minas Gerais, você tá vendo que o deputado bolsonarista, ele acha que professor não trabalha. Ele acha que professor não é trabalhador, que professor não é proletário. Então, preste bem atenção, ele está insinuando que professor, professora não é trabalhador. Você vê o grau de ódio, de desprezo pela educação. Estava falando agorinha de força de trabalho qualificada, mas está atacando a educação, dizendo que professor não trabalha. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o fim da escala 6x1. Eu fico muito feliz que o deputado, pela primeira vez no ano, está lendo um livro, é fantástico, está aproveitando para ler o manifesto. Mas, deputado, você está falando que está preocupado com as micro e pequenas empresas. O Brasil tem 14 milhões de MEIs. Quantos desses MEIs, quantos por cento tem até um trabalhador? Repete a pergunta, por favor. Perfeito. O Brasil tem 14 milhões de MEIs. Sabe o que é MEI, né? Uhum. Perfeito. Quantos deles, em porcentagem, tem, no mínimo, um trabalhador contratado? Quantos MEIs? Eu não sou obrigado a agir aqui como um computador que tem todos os dados na cabeça. Eu sou defensor dos MEIs. Interessante a maneira como ele falou que eu sou contrário aos professores. Espera aí, eu falei que ele não é proletário. E o proletário, no sentido aplicado por Karl Marx, é o operário. Ele não é operário. Então, essa tentativa patética, risível, de me jogar contra os professores, porque eu estou falando que um professor não é um proletário, só demonstra que ele é um analfabeto funcional, que ele não sabe o significado das palavras. Ele deveria, primeiro, entender o significado da palavra proletário, que era utilizado dentro do contexto de Karl Marx como operário, e entender o quê? Que você não é um operário, você é um funcionário público, que acha que o dinheiro cai do céu, que acha que você vai encher o empreendedor, que é a pessoa que carrega esse país nas costas. Quanto por cento dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas? 72%. 72%. Quantas empresas no Brasil são micro e pequenas? Dos CNPJs? É. Não, eu vou responder agora, respondo da minha fala. É 99%. Ele não sabe, é 99%. Então o que acontece? Ele quer prejudicar 99% dos brasileiros que têm empresas para quê? Para favorecer na prática o grande capital. Porque só o grande capital tem condições hoje de arcar com o fim da escala 6x1. Aqui está o defensor do grande capital que diz se preocupar com a classe trabalhadora, sendo que ele, infelizmente, demonstra total desconhecimento das necessidades de quem realmente trabalha. A questão aqui é bastante clara, vou repetir. Eu quero para o Brasil o que eu vejo lá nos Estados Unidos, é liberdade econômica. Sabe qual que foi uma das leis mais fascistas? Eu gosto dessa palavra porque a esquerda adora utilizar. Mais fascista já aprovada? Carta de Lavoro de Benito Mussolini. Foi a primeira a regular a legislação trabalhista no mundo. E o que ele quer? Ele quer mais CLT, ele quer mais Estado. Ele reclama do político, mas ele quer que eu seja um ditador com a caneta, impondo para a sociedade como ela deve se comportar. É isso que esse cara aqui quer na prática. E é tão incoerente e paradoxal que ele não consegue perceber. Ele não consegue perceber o paradoxo, a inconsistência do que ele acredita. Mas é claro que não consegue, porque se conseguisse, com certeza comunista você não era. Eu preciso ir no banheiro que eu bebi muita água, vou dar uma mijada. Vai lá, pode ser? Ficou com... Muito triste, assim, ouvir tantos absurdos. Veja, o deputado bolsonarista, ele falou que a Carta del Lavoro de Mussolini foi a primeira legislação trabalhista do mundo. A primeira legislação trabalhista do mundo foi na Inglaterra, deputado, em 1824. E o grande paradigma de Estado social foi feito na Prússia do Otto von Bismarck depois da Comuna de Paris, em 1874. Fica uma dica aí para você depois dar uma estudada. Outra coisa, o deputado disse que quer a realidade dos Estados Unidos para o Brasil. Dados hoje dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 40 milhões de pessoas na miséria, tem 18 milhões de famílias passando fome
18 milhões de famílias passando fome e tem 2/3 de toda a sua população endividada. 2/3. Isso significa basicamente que a cada 3 estadunidenses, 2 estão endividados sem condição de pagar as suas contas. Só para vocês terem uma ideia, isso em valor total, o nível de endividamento das famílias nos Estados Unidos é hoje de 17 trilhões de dólares. É maior que o PIB brasileiro. O nível de endividamento das famílias estadunidenses é maior que o PIB brasileiro, que a gente está falando de endividamento com saúde, endividamento com a educação dos filhos, educação superior, casa, crédito imobiliário, por aí vai. Então, assim, do ponto de vista, inclusive, se alguém quer defender o capitalismo, tem até países melhores para citar, porque seja do ponto de vista de expectativa de vida, seja do ponto de vista de nutrição, seja do ponto de vista de desigualdade, seja do ponto de vista de acesso à moradia, os Estados Unidos não têm os melhores dados de nada da OCDE, deputado. Então, sei lá, pega a França, pega a Alemanha, pega a Suíça, a Suécia, o Canadá, tem exemplos melhores. Os Estados Unidos, deputado, sabe assim... Dito isto, vamos lá, deputado. Você falou que não é um computador, não tem os dados na cabeça, o que é normal, eu compreendo, é perfeito. Nem todo mundo tem todos os dados anotados, não. O problema é que você não tem dado nenhum, né? Você não consegue falar nada. Repetindo, ele não conseguiu responder a pergunta qual é a proposta dele para Minas Gerais, sendo o estado mais rico do Brasil em minério, porque Minas Gerais não é industrializado, é um buraco de mineração que só fica aqui poluição, degradação e volta e meia uma cidade é destruída por os grandes empresários. Mas tudo certo. Veja, no Brasil, a gente tem 14 milhões de MEIs. Desses MEIs, só 0,9% tem um trabalhador contratado. A maioria dos MEIs é basicamente uma pessoa que quer vender seus serviços, tem que se registrar como empresa num processo chamado de pejotização e, na prática, não é uma empresa, é um trabalhador que assume a persona de pessoa jurídica para vender seu serviço para a empresa. Então, o fim da escala 6x1 não vai atingir absolutamente nada os MEIs do Brasil. Aí você pega o número de microempresas, as MEs. As MEs, você tem basicamente 9,9 milhões de empregos. Só que qual é a característica média das MEs? Elas têm, em média, 1,3 trabalhador por empresa. O que é que isso significa? É o que eu acabei de falar para vocês. O maior custo de uma média empresa, gente, não é a força de trabalho, porque a característica média delas é ter um trabalhador por empresa. Então, assim, você não vai me dizer que um restaurante que tem um trabalhador por empresa, o maior custo é a força de trabalho. Ah, não, se reduzir a escala 6x1, vai aumentar muito o custo. Não, sabe? A consequência imediata é que, no máximo, tendencialmente, vai ter que contratar um trabalhador a mais. Quem vai ter o maior custo a mais de trabalho são as grandes empresas, deputado. Desde o começo, eu estou debatendo isso, estou colocando os dados e ele não consegue responder, gente. Você pega a característica das micro, pequenas e médias empresas no Brasil, quando você junta esse dado, dá mais de 16 milhões de empregos gerados, mas isso é um dado um pouco enganoso, porque as microempresas praticamente não estão gerando emprego, porque é isso, é um trabalhador que vira pessoa jurídica para conseguir fazer seu corre. Quem está gerando emprego mesmo é basicamente as médias, as pequenas e médias empresas, e muito mais as médias. Essas médias empresas, elas vão ter um aumento de demanda, dado que a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, uma escala 4x3, vai gerar em média 2 milhões de novos empregos. Isso vai aquecer o mercado interno. O aumento potencial da taxa de lucro vai compensar um aumento pequeno dos custos. E aí eu acabei de propor, inclusive, que para ajudar essas médias empresas, nós defendemos, por exemplo, enfrentar o cartel bancário, né? Tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel bancário para baratear radicalmente a taxa de juros e o custo do serviço bancário no Brasil, que é o maior do mundo. O deputado não defende, ele defende os grandes bancos. Ele, além de amar o Jair Messias Bolsonaro, ele ama o BTG Pactual. Aí ele, não, é você e o Lula, é você, o Lula, o Bolsonaro gosta muito disso, sabe? A gente tem também propostas e ideias. Quantos minutos que eu tenho? 6? Tem mais 1 minuto e meio, 6,5. A gente tem propostas e ideias para baratear o preço sistêmico, por exemplo, da energia elétrica, da água potável, do gás de cozinha, dos insumos. Ontem a gente debateu aqui sobre a questão dos medicamentos, né? Que o Brasil
Ano passado teve um déficit comercial na saúde de 20 bilhões de dólares e está basicamente importando todos os medicamentos que consomem. A gente consegue produzir isso internamente e, por exemplo, para quem tem uma farmácia, ia baratear o custo da matéria-prima, porque a matéria-prima da farmácia é o remédio que eles vão revender. E isso no Brasil está sob comando de grandes grupos de distribuição em que o lucro fica na multinacional que produz, no grande grupo que faz a distribuição e o donozinho da farmácia, quem mais se lasca com isso.